Olá pessoal, vamos lá então, professor João Rafael, começando agora a nossa aula número 2. E a aula número 1 eu mostrei para vocês como é que vai ser o curso, enfim, o que tem no curso, o que vai ser tratado no curso. E agora, efetivamente, nós vamos começar a entrar nesse universo do custo, a dar uma mergulhada nesse universo maravilhoso que é o universo dos custos, ok, pessoal? O que nós temos agora? Terminologia aplicada a custos. Todo início é o seguinte, ó. Se você ouvir falar, por exemplo, de gasto, de desembolso, de investimento, de custo de despesa, enfim, agora em diante você vai saber, em se tratando de contabilidade de custos, o que ou do que nós estamos falando. Quando eu falo nós, eu falo de maneira geral quem trabalha nessa área de contabilidade de custos. O que é aprender? Ok, pessoal? Então nós vamos começar o seguinte, ó. O primeiro conceito básico de contabilidade de custos, vou colocar ele aqui, ó, é gastos. Então o que é gastos? Eu vou resumir para vocês, porque eu vou botar a tela inteira para vocês o que significa o significado na literatura de gastos. Mas o gasto, se eu fosse resumir para você o seguinte, o que é gasto? É a soma de custo mais despesa. Toda vez que você, que está ali agora assistindo, que você ouvir falar em gasto, automaticamente na cabeça de vocês, você já transforma ou é custo mais despesa. Professor, eu não entendo o que é custo e o que é despesa. Calma aí. Mas você já sabe que toda vez que aparecer gasto, custo mais despesa. Por exemplo, pessoal, olha aqui para mim, olha que coisa mais linda essa plantação de trigo. Olha aqui que interessante, ó. Se eu comprei, olha só, eu tive eu gastei, eu consumi, por exemplo, trigo para produzir a farinha. Se eu tenho uma empresa produtora de farinha, isso aí é um gasto que a empresa teve. Nem vamos se ater agora se é custo ou despesa, é custo. Mas não é isso que eu quero nesse momento. Outro exemplo bem importante, pessoal, lembram da pizza? Pois bem, nós vamos dar o exemplo logo mais da pizza. Tudo que for na pizza, o que eu for gastar, consumir para a pizza, é um gasto. Ou então a energia elétrica do pavilhão, é o salário, é a hora extra, é mais o que? O salário do chefe de produção, é a depreciação dos equipamentos, é o aluguel e assim por diante. Tudo isso, nesse primeiro momento, vamos falar em gasto. Depois o gasto ele vai abrir em custo e despesa. Ok, pessoal? Desembolso. Desembolso, ele é diferente, por exemplo, tem o caixa e competência na contabilidade, né? A competência é, por exemplo, assim, ó, eu comprei 10 sacos de farinha para produzir minha pizza. Comprei em fevereiro e vou pagar em março. Pois bem, na contabilidade você registra fevereiro, a compra, abre-se uma obrigação em março, no mês seguinte, você vai lá e quita a obrigação. Da contabilidade também. Mas o desembolso é o momento que você paga. O desembolso ele pode ocorrer no momento da compra ou não. Ou no momento da venda ou não. Por exemplo, se eu compro a farinha de trigo hoje e pago ela hoje, o desembolso ele ocorreu no mesmo momento que ocorreu a compra. Eu comprei agora para pagar no mês seguinte. O desembolso ele ocorreu em períodos diferentes. Portanto, desembolso, efetivamente, desembolso é quando você efetivamente paga alguma coisa. Paga, ok? Tirou dinheiro, teve um desembolso para pagar. Ok, pessoal? Investimento. Investimento na contabilidade de custos é um pouco diferente daquele investimento que você já ouviu falar em contabilidade geral. O investimento na contabilidade de custos é o seguinte, ó. Vamos de novo usar o exemplo da farinha de trigo. Eu tenho a farinha de trigo, comprei a farinha de trigo. Chegou lá o pessoal com a farinha de trigo e colocou a farinha de trigo lá no meu almoxarifado. Este processo é investimento. Professor, mas não é um gasto? Ainda não. Ainda não. Eu coloquei lá, o entregador colocou lá no almoxarifado, eu como dono da empresa, por enquanto eu tenho a farinha lá no meu almoxarifado, lá esperando ser utilizada. Por enquanto é um investimento.
Agora o meu padeiro vai lá, ele precisa fazer aquela massa da pizza, né? Então ele vai lá e busca um saco de farinha lá do almoxarifado. Opa, a partir de agora tu tá ativando ela. A partir de agora ela não é mais investimento, ela é um gasto, na verdade custo, mas é gasto. Lembra que eu comentei? Gasto é custo mais despesa. Então eu vou lá no almoxarifado, o padeiro meu no caso, porque eu não sei fazer, né? Ele vai lá no almoxarifado e pegou uma farinha, colocou o saco de farinha lá no batedor e fez as massas de pizza, botou mais os ingredientes, botou mais fermento, sal, assim, enfim, todos os produtos que ele água, e fez uma massa, coisa mais linda de pizza. Aquele momento em que ele foi lá e buscou do almoxarifado, a partir de então, agora está ativado, aí vira um gasto. Comprou, foi para o almoxarifado, investimento, pegou do almoxarifado e trouxe para a produção, passa a ser um gasto. Ok, pessoal? Beleza, então. Investimento. Agora eu vou colocar aí na tela para vocês também isso aqui que é bem importante, pessoal. Ó. A compra, isso tem que ficar bem gravado, aquilo que eu comentei. A compra, ela vai para estoque e no momento da utilização ela pode virar custo ou despesa. Pois bem, a farinha, nós já sabemos que ela vai para o estoque, ela é investimento, vai para estoque, utiliza, ela vira um custo. Ela utiliza, ela vira um custo. Um detalhe vocês já podem gravar. Nós vamos falar muito no curso, mas vocês já podem gravar. A diferença principal entre custo e despesa é que custo está atrelado com o processo produtivo, diretamente atrelado ao processo produtivo, e a despesa ela não está atrelada diretamente, ela está atrelada com as atividades de apoio e suporte. Obviamente que se eu vou lá e pego uma farinha de trigo e levo a farinha de trigo para dentro da minha padaria para produzir aquelas massas maravilhosas, que depois vai os recheios em cima, isso aí é custo, porque está atrelado com a produção. O professor dá um exemplo de despesa. Comprei milheiros de folha de ofício, coloquei lá no meu almoxarifado, o rapaz que lança nota, lançamento de notas de entrada, ele não está atrelado com o processo produtivo em si. Então ele é considerado uma despesa administrativa. Então no momento em que eu vou lá, comprei o milheiro de folha, colocamos no almoxarifado, alguém foi lá e colocou investimento. Faltou folha, fui lá e pegou 1000 folhas, botou no lado da impressora e começou a utilizar, vira uma despesa. Ok, pessoal? Esse gráfico ficou legal para vocês decorarem. Então aqui, ó, quando eu falo em custo, pessoal, em custo, eu vou colocar aqui na tela uma pizza maravilhosa. Professor, por que tu fala tanto em pizza? Porque eu encontrei a melhor maneira de transmitir isso para os alunos quando eu trato isso de forma presencial. E é isso que eu vou trazer para vocês. Eu vou dar exemplo de outras coisas também, mas agora eu vou dar um exemplo da pizza, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, essa pizza aqui, todos os insumos que foram para produzir essa pizza, elas são consideradas custos. Por exemplo, professor, a farinha de trigo, a água, a calabresa, se ela for de calabresa, queijo, molho de tomate, orégano, enfim, tudo isso é considerado custo. Inclusive a mão de obra do padeiro, a mão de obra de quem vai colocar aqueles recheios em cima, de quem vai colocar no forno e assim por diante, tudo isso é considerado como um custo, pessoal, como um custo. Se eu for trazer isso para vocês, sair um pouco da produção e trazer para um comércio, por exemplo, digamos que tem um supermercado, vamos seguir o mesmo exemplo. Eu tenho um supermercado, é compra e venda. Digamos que ele não tem padaria. Se ele tem padaria, ele tem um processo de produção, transfere para a área de venda, aí dali em diante é comércio. Tudo que está atrelado à área de venda é custo. Por exemplo, a pizza pronta. O mercado comprou a pizza pronta. A partir daquele momento, ela colocou na área de venda, é custo para a empresa. Ok, ele é ativado no momento da venda, mas ele é um custo para a empresa. Ou então, por exemplo, escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade, quem está lançando notas, quem está apurando impostos, fazendo folha de pagamento, tudo isso é um custo, porque está atrelado diretamente ao objeto principal da empresa. Se eu for falar, por exemplo, de despesa, então, a despesa, diferente do custo, ela não
está atrelada ao objeto principal, ok? Professor, até ali eu entendi. Eu só quero, por exemplo, um exemplo mais claro. Digamos assim que eu tenho uma pizzaria, eu produzo a pizza e a pizza sai para entregar. Essa teleentrega que eu pago alguém para vir lá, vem cá que tenho 10 pizzas para entregar. Este valor que eu pago para uma empresa que faz a distribuição da pizza, ela já não está mais dentro, o gasto não está mais dentro do limite da empresa. Portanto, dali em diante, a entrega é considerada uma despesa. De novo, o que mais pode ser, professor? O salário do lançador de notas é uma despesa que não está atrelada. Então, olha assim, de novo, se eu tenho uma indústria produtora de pizza, ficou bem fácil. Tudo que for atrelado diretamente à produção de pizza é custo e o que não for é despesa. Num supermercado, tudo que for atrelado à área de venda é custo e o que não estiver é despesa. Por exemplo, de novo, lançador de notas, quem trabalha no escritório que faz a precificação, não faz parte da loja de venda, do supermercado, da área de venda, é uma despesa. E escritório de contabilidade, tudo que está atrelado diretamente à apuração das empresas que mantém a sua contabilidade no escritório é custo, caso contrário é despesa. Aquela pessoa que fica atendendo no balcão esperando alguém cliente chegar, isso aí não é considerado custo, que não está atrelado diretamente com a apuração das empresas, então é uma despesa. Ok, pessoal? Até tem aqui, por exemplo, o gasto com o entregador de pizza. Gasto com o entregador de pizza, o que é? É uma despesa? Muito, muito bem. Agora eu vou chegar em perda. O que é perda? Professor, perda é quando alguém está lá preparando uma pizza e colocou no forno e ficou lá conversando, falando de futebol. Pá, esqueci a pizza no forno. Vou lá pegar e perda? Negativo. Contabilidade de custo-perda, ela não tem a ação direta da gestão da empresa. Por exemplo, um alagamento. Veio uma chuva, destelhou uma parte do almoxarifado e molhou 5 sacos de farinha e você foi. Isso é uma perda. Diferente, pessoal, de desperdício. Se eu falar em desperdício é, por exemplo, aquele que está dentro da gestão da empresa. Por exemplo, aquele padeiro que esqueceu a pizza no forno. Ou então eu estou transportando a pizza já, o supermercado comprou a pizza, estou transportando, cai no chão e estouram 3 caixinhas de pizza. Isso não é perda, é um desperdício que acaba virando um custo. Nesse caso, o desperdício vira um custo. Lá no escritório de contabilidade, na área administrativa da empresa, tem o pessoal lançando notas, enfim, e derruba a impressora no chão e quebra a impressora. Ele é um desperdício que vira uma despesa, o conserto dessa impressora. Então o desperdício você tem que também identificar. Ele está atrelado aonde? Ao objeto principal teu, custo. Ele não está atrelado ao objeto principal teu, é uma despesa. Ok, pessoal? O que eu gosto de fazer para vocês é o seguinte, ó. Nas terminologias aplicadas a custo, eu sei que por enquanto fica ainda um pouco vago. Entendeu? O que é custo, o que é despesa? Quanto a isso, fiquem bem tranquilos, que nós vamos ter momentos só para isso, e isso vai ser muito focado bastante até vocês gravarem. Eu não tenho dúvida alguma que nesse ponto aí vocês vão gravar. Para finalizarmos a aula de hoje, eu vou colocar na tela para vocês que aquilo conforme eu comentei lá no início do curso, vocês vão fazer agora. Vocês vão fazer, eu finalizo a aula e na próxima aula nós fizemos a correção. Iniciamos a próxima aula, na verdade, com a correção. Eu tenho aqui o seguinte, pessoal, olha aqui, eu vou colocar a tela inteira para vocês. Queijo mussarela utilizado na produção de pizza. Só vamos colocar, o que é? É custo, despesa, investimento, desembolso ou perda? Aquisição de farinha de trigo para a produção. Salário do lançador de notas fiscais. Gasto com propaganda. Pagamento de propaganda referente à nota do mês anterior. Calabresa utilizada na produção de pizza. Perda de 1 kg de queijo devido a 1 kg de queijo devido à queda de uma prateleira. Caiu uma prateleira, você foi perder 1 kg de queijo. O que é isso? Perda de 10 kg de farinha devido à chuva intensa. Então vocês vão marcar bem, o que é isso, o que é aquilo.
Vão fazer sozinho, finalizou o vídeo, não corram para o próximo vídeo antes de fazer, pessoal, se isso não é legal. Porque o bacana o que é? É nós trabalharmos conceitos, firmarmos os conceitos e depois no começo da aula que vem fazermos a correção, ok? Pode ser assim então? Beleza então. Espero vocês no início da próxima aula com essa correção. Até mais!